minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Vamos falar nesse momento agora de uma das menores cartas que está contida no Novo Testamento, Judas. Carta bem pequenininha, só há nela 25 versículos. Então, você pode ler ela muito rápido, pode ver na sua Bíblia, né? Está mais no final da Bíblia, você vai achar essa carta de Judas, né? Judas, um dos menores livros do Novo Testamento, contendo apenas 25 versículos, né, como eu já disse. O autor, ou Judas, se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Versículo 1 ele já revela isso aí, né? É provável que seja o mesmo Judas citado em Mateus, capítulo 13, versículo 55. Ele se identifica como irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Simão e do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando ele se descreve como servo de Jesus, ele mostra sua humildade, que é a coisa mais bonita, em ocupar a mesma posição de discípulo e de qualquer outro seguidor de Jesus Cristo, independentemente da família carnal, sendo da família de Jesus Cristo. Ele não quis ser maior do que outros. Ele se colocou na posição de servo. Isso nos ajuda a entender que o servo nunca é maior do que o seu senhor. O servo deve ocupar o seu lugar como servo. E ele, mesmo sendo da família, ele manteve essa postura como servo. É muito interessante observar isso, né? Olha o que ele diz no versículo 13. O que dá a entender aqui que ele define o propósito da sua pequena carta. Inicialmente, ele pretendia escrever sobre outro tema. Parece que ele ia falar de outro assunto, mas mudou de ideia porque viu a necessidade de exortar os cristãos a batalhar pela fé. Vamos considerar algumas implicações deste tema que Judas desenvolveu nessa carta. Podemos observar um pouco. Primeiramente, ou nós podemos observar que frequentemente pensamos sobre fé como algo pessoal. Isso é uma coisa, né? A minha fé, a sua fé, a fé de fulano, né? Isso não é bem o que ele vai declarar aqui, né? Os sentimentos e as crenças particulares de cada pessoa. Nesse sentido, é fácil defender o nosso direito de manter as nossas próprias convicções, especificamente no nosso mundo pluralista, né? Onde há diversidade, né? Ecumênica de muitas religiões, né? Muitos acreditam que todas as crenças sejam igualmente válidas. Muitas pessoas fazem isso. E que discussões sobre diferentes religiosidade ou diferente religião devem ser evitadas a todo custo. Judas não pensou desta maneira. Ele descreve isso nessa pequena carta. Ele não pensou dessa maneira. Por quê? Ele vai tratar de um assunto mais importante quando ele mudou o sentido, porque ele viu uma necessidade, viu as pessoas se perdendo já naquele primeiro século, como pessoas se perdem hoje, a sua fé é direcionada para as várias direções, aí percebemos isso, né? Judas viu a fé. A fé, muitas pessoas entendem que é uma coisa muito particular minha. A minha fé pode ser baseada em qualquer coisa que eu decidi. Judas não ensina isso. Ele diz, fé, como algo concreto, absoluto. Versículo 3 ele fala isso, né? Ele não falou aqui sobre alguma fé subjetiva. Não, ele não falou isso. E dependente de interpretação particular de cada um, mas sobre a fé, uma única verdade oferecida a todos. A fé é a única verdade oferecida a todos. Essa fé, ela é única. Não é cada um tem a sua fé, todos os créditos estão certos. Judas não pensou nisso, né? Nem um pouquinho. Ele afirmou que esta fé foi entregue aos santos, ou seja, aos cristãos. Ainda no versículo 3, a verdade espiritual não é descoberta por meditação ou por reflexão.
Então não adianta eu ficar meditando em alguma coisa, aí vai aparecer a fé, ou qualquer outro ponto. Não é assim. A fé, ela vem através das palavras. Alguém vai anunciar o evangelho. Alguém anunciou o evangelho para nós. E nós aprofundamos no estudo do evangelho e vai nascer em nosso coração uma fé. É isso que Judas está falando, né? Ela foi revelada. Então, a fé foi revelada. Não foi algo que eu busquei sozinho, fazendo uma meditação, qualquer coisa. A fé foi revelada através de quê? Da mensagem dos santos apóstolos e de Jesus Cristo, que foi sendo entregue. E Judas está escrevendo isso bem no começo. Já foi entregue uma vez por todas. Essa ideia hoje que eu estou indo buscar alguma coisa, muitas religiões, está tudo errado isso. A fé é única, ela veio de uma fonte só e já foi entregue aos santos, né? Um dos principais motivos da confusão espiritual da nossa época, eu estou falando hoje, é a difusão da noção de verdades diferentes que vem de cada pessoa. Judas não achou necessário batalhar para defender a prática de buscar a verdade dentro de cada um, mas viu a necessidade de defender a mensagem entregue aos santos. A sua fé é defender o evangelho que Jesus ensinou? A sua fé está baseada naquilo que você ouviu que Jesus ensinou e os santos apóstolos, que foi deixado para a igreja, para os santos? Se a sua fé está baseada nisso, então continue firme. Se não, a sua fé é uma fé vã, não tem valor para salvação. Judas também disse que esta fé, que está mencionando aqui nessa pequena carta, foi entregue uma vez por todas. Uma vez por todas. Então não existe a cada 100 anos está sendo revelado mais fé, aí a cada 200 anos, a cada ano, 10 anos, não. Foi entregue uma vez por todas. Aquela fé única que salva o homem já foi entregue muito antes. Foi entregue no comecinho da igreja, lá no primeiro século. A fé é baseada na mensagem que veio de Cristo, diretamente. É ali que nasceu a igreja que serve ao Senhor, né? Também nós podemos observar que esta linguagem chama quase todas as religiões do nossos dias a mudarem seus conceitos sobre a verdade. Os católicos e outras denominações evangélicas defendem a noção do desenvolvimento, né, a evolução gradativa, né, de cada pessoa, de doutrina ao longo do século, enquanto muitos, quando eu falo muitos, são milhares de pessoas, enquanto muitos evangélicos, né, confiam na suposta ou nas supostas revelações particular de pastores e outros, né, outros ensinadores. Judas receita esta abordagem, ele fala que não, dizendo que a mensagem de Deus tenha sido entregue uma vez por todas. O que é isto teria acontecido, né? Isso teria acontecido já no primeiro século. Então não existe a evolução de religiões, a evolução de fé, nas revelações, não. Uma vez por todas. Se eu quero ter uma fé que vai me salvar, eu vou de volta lá no Evangelho, a raiz pura, para que eu possa ser um verdadeiro filho de Deus e servir fielmente. Porque se eu ficar perdido, como tantos estão perdidos aí nessa confusão religiosa, eu sou perdido também, né? Foi esta confiança na verdade, né, nessa revelação completa que levou Judas a enfatizar a mensagem já dada, né, a mensagem revelada, ao invés de sugerir que os leitores buscassem novas revelações. Ele a chamou todos a olharem para trás, para os fatos já comunicados e não para frente, esperando alguma novidade. Como ainda tem muitas pessoas esperando novidade através do seu grupo religioso, através do seu guru, através, né? Não foi isso. Olha o que ele diz no versículo, para a gente poder entender. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo,
Judas, versículo 17. O apóstolo Pedro usou linguagem um pouquinho, quase idêntica a essa na segunda carta, no capítulo 1, no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12 e 15. Parecida essa linguagem, ele fala isso dessa carta. Judas considerou esta fé tão importante, a fé que foi revelada naquele dia, que incentivou os cristãos a batalhardes por ela. Versículo 13 ele fala sobre isso. Devemos perceber dois fatos importantes sobre esta batalha. Dois fatos importantes. Primeiro, esse fato ele é espiritual e não carnal. Não podemos confundir. É espiritual e não carnal. Não confunda essas duas coisas. Judas não incentivou algumas cruzadas sangrentas na qual os cristãos tentariam, exterminar os descrentes. É uma batalha espiritual, mas você observa ao longo das histórias como houve batalhas sangrentas, cruzadas, eliminando pessoas descrentes. Não tem isso, não tem base nenhuma nas escrituras de fazer isso, As armas e as táticas desta guerra espiritual são espirituais. Judas falou da fé, oração, amor, esperança, misericórdia, compaixão, versículo 20 a 23. Tudo isso, essa lista ele fez. Deve partir de cada discípulo verdadeiro que tem a verdadeira fé, Paulo escreveu a armadura espiritual em Efésios capítulo 6, versículo 11 a 17, Paulo menciona isso. E disse em outra carta, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas que nós temos, não é coisas físicas para matar o nosso semelhante, derramar sangue, só porque aquela pessoa não acredita. Não é isso. É com o amor que se vence as táticas do maligno que tenta convencer as pessoas desse mundo. Segundo, é necessária, a defesa do evangelho, a fé entregue aos santos nas escrituras é fundamental à vida do seguidor de Jesus Cristo. É a base, ela é perfeita para nosso crescimento espiritual, para nosso amadurecimento, para continuarmos, Devemos agir com amor, com paixão, mas não devemos nos calar diante das afirmações falsas de pessoas que rejeitam ao Senhor e a sua mensagem salvadora. Não podemos cruzar os braços e achar que todo mundo está certo. Temos que continuar falando a verdade, pregando o evangelho da salvação. Precisamos ensinar, porque o que tem de lixo entregue na mão das pessoas, seja fisicamente, pessoalmente, seja nas redes sociais, está lotado de lixos. E você precisa, no meio de tudo isso, saber se defender. Olhe para essa pequena carta, esses 25 versículos da carta de Judas. Leia uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for preciso, mas leia meditando e olhando para a sua própria vida, para você entender melhor o propósito de Jesus Cristo, mencionado aqui na voz e nas palavras de Judas, o irmão do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer todos os dias essa batalha espiritual. Seja sempre bem-vindo. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família. Espero ter ajudado um pouco mais na sua fé, para você poder crescer, e espero que você possa ajudar a outras pessoas, enviando essa mensagem a eles também. Se você só está nos visitando, seja bem-vindo. Continue sendo o mensageiro do Senhor. Se lhe serviu essa pequena demonstração dessa mensagem, ela vai servir para outros. Envie para quantas pessoas você quiser. Que Deus nos abençoe e nos guarde.